Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Vamos resolver mais uma questãozinha do Enem do ano de 2020? Essa aqui é a questão de número 160 da prova azul. Do que ela vai tratar? Ela vai falar exatamente sobre o assunto de razão e proporção, mais especificamente sobre regra de 3 simples, você saber trabalhar com regra de 3 simples. Ok? Então se você tem dúvida nesse assunto ou deseja se aperfeiçoar, permanece aqui comigo. Lê o problema junto comigo. Vamos lá. O motociclista planeja realizar uma viagem cujo o destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Vamos parar por aí, peraí. Já temos muita informação aí no problema. Então vamos fazer o seguinte. Vamos destacando essas informações, né, para que a gente não se perca mais na frente. Então, de início, ele falou o quê? Vai fazer uma viagem, né? Que tem um percurso de 500 quilômetros. Ok. Depois, ele fala sobre o consumo de gasolina da moto, que é o quê? 5 litros para cada 100 quilômetros rodados. E a terceira informação que ele trata aí, né? Exatamente sobre a capacidade do tanque da moto, que ele diz que é de 22 litros. Vamos continuar a leitura. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Vamos destacar também essa informação, né? O último posto disponível para reabastecimento fica a 80 quilômetros do seu destino. Segue a leitura. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento, para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar 200 quilômetros no seu destino. Ok? Então ele fala o seguinte nesse finalzinho, ó, preste atenção. Ele vai sair do seu destino, um tanque da moto cheio. Ok. Né? Então, lembre, a moto tem capacidade para quantos litros? 22. Ainda bem que a gente deixou aqui, ó, marcadinho para a gente não esquecer. Ok? Então, ele vai sair com esses 22 litros no tanque da moto. Ok? E aí, ele pretende, né, fazer 2 reabastecimentos. Um na ida, né? Então, quando ele estiver indo, ele vai passar nesse posto para reabastecer e outro na volta. Só que, o que ele fala principalmente no da ida, né? Que ele vai reabastecer de forma que dê para ele terminar a viagem, né? Porque eu falo terminar, porque esse posto é no caminho, né? Desses 500 quilômetros que ele vai percorrer. E ainda para ele andar 200 quilômetros lá, tá? Lá no destino dele. E lembre, ele só vai reabastecer de novo no posto, nesse mesmo posto, nesse posto Estrela. Ou seja, além dele ter que terminar sua viagem, andar os 200 quilômetros, ele ainda tem que ter gasolina para chegar no posto novamente. Então a gente tem que levar em conta tudo isso daí, certinho? E olha a pergunta. Qual é a quantidade mínima de combustível em litros que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento? Que é o que eu acabei de falar, né? Ele vai reabastecer, né, quando estiver indo. Então ele vai ter que ter combustível para terminar a viagem, andar 200 quilômetros no seu destino e quando for voltar, né, ele ter combustível suficiente para chegar no posto. Então, primeiro de tudo que a gente tem que considerar é o quê? Ele vai sair com o tanque da moto cheio. Então ele vai sair com 22 litros de gasolina na moto. Então a primeira coisa que a gente tem que considerar é isso daqui, que ele vai sair com os 22 litros na moto. E aí, para ficar melhor a visualização do problema, vamos representar por meio de um desenho bem simples aqui o que vai acontecer. Ó. Esse daqui vai ser o nosso trajeto, tá? Então aqui é a sua partida, né? Então vamos dizer assim, quilômetro zero. E aqui é a sua chegada, quilômetro 500. Onde é que fica esse bendito posto Estrela que ele fala? Ó? Ele diz aqui, ó, o último posto fica a 80 quilômetros do destino. Então ele fica a 80 quilômetros, né, distante aqui do destino final, que é exatamente, né, o marco 500. Se ele fica a 80 quilômetros ali, esse aqui comigo, onde é, em
Que ponto aqui ele vai ficar? Exatamente na quilometragem de 420. Porque você veja, né? Se ele andar mais 80 aqui, ele vai chegar no destino que seria os 500, né? Então, o posto estrela, ele vai estar exatamente aqui nessa quilometragem de 420. Ok. Lembra que a gente conversou agora? Ele vai sair daqui, né, desse ponto zero, né, que é onde ele está, a cidade onde ele está, para fazer sua viagem com 22 litros de gasolina na moto. Quanto é que ele vai gastar até chegar aqui no posto estrela, né? Quanto ele vai gastar de combustível? E é isso que a gente vai precisar ver. Veja. E aí vai ser nesse ponto que essa informação aqui, ela vai nos servir, né? Ele diz o quê? Que para cada 100 quilômetros rodados, a moto vai consumir 5 litros. Veja que são 420. Então, para os 400 quilômetros, você pode montar aqui uma regrinha de 3. Né? Fazer como? Colocar aqui X, por exemplo. Né? Eu já colocar de cara aqui, ao invés de ser 400 quilômetros, colocar logo os 420. Mas vocês vão entender o que eu vou fazer, né? Então, colocar X e fazer meio pelos extremos e calcular o X. Ô, gente, vamos fazer de forma mais rápida, né? Veja, aqui a distância quadruplicou, né? Multiplicou por 4. Então, isso quer dizer também, né? Que o combustível vai ser multiplicado por 4, certinho? Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Então, para esses 400 quilômetros, são 20. E ainda falta os 20 quilômetros aqui, né? Para percorrer 420. E 20 quilômetros, como é que vai ser? Perceba, ó, de 100 para 20, a gente divide por 5. 100 dividido para 5 vai dar 20. E de 5 para cá eu também tenho que dividir por 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, veja, nos 420 quilômetros, ele consome quanto de combustível? Ele vai consumir, ó, 20 mais 1, 21 litros de combustível. Então, nesse primeiro trecho aqui, até chegar lá no posto, ele vai consumir 21 litros de combustível. Ok? Belezinha até aí? Ah, Daniel, esse jeito aí que você fez eu achei um pouco mais difícil. Ok, como eu falei, você pode vir aqui e fazer uma regrinha de 3 bem simples. Como, né? Eu vou mostrar aqui direitinho como vocês podem fazer. Veja, você pode vir aqui, como eu tinha dito antes, e colocar o quê? Ó? 100 quilômetros são 5 litros. 420 vai ser, né? Uma quantidade aí que a gente não sabe. Então, X. E a gente faz o quê? Meio pelos extremos. 100x igual a 5 vezes o 420, que vai dar exatamente 2.100. O 100 está multiplicando, ele vai dividindo. Então, você vai ter 2.100 dividido por 100. Zerinho corta com zerinho, sobra apenas o 21. Então, 21 litros, como a gente tinha dito. Ok. Então, quando ele chegar aqui no posto estrela, ele vai ter quanto na sua moto? Ele vai ter 1 litro de combustível. Essa informação é importante, né? Porque ele vai ter 1 litro, lembre, ele sai com 22 litros. Então, quando ele chega no posto estrela, né, ele vai ter que gastar durante todo o percurso 21 litros. Então, quando chegar lá, vai ter apenas 1 litro de combustível na sua moto. Perceba agora uma coisa. Quanto ele ainda vai precisar? Né? Lembre, quando ele chega lá no seu destino, ele vai ter que ter combustível para utilizar lá por mais, né? Vou botar até aqui em cima, por mais 200 quilômetros. E aqui é uma informação simples da gente ver. Se em 100 quilômetros ele precisa de 5 litros, certo? Então, para 200 quilômetros, vai precisar de quanto? Vai precisar de 10 litros, né? Então, lá na cidade, quando ele chegar, ele vai precisar que a moto tenha 10 litros para conseguir percorrer esses 200 quilômetros. Veja, como vocês sabem, né? Daqui do posto estrela até a cidade são o quê? 80 quilômetros. Nesses 80 quilômetros, ele vai precisar de quantos litros de combustível? Novamente, minha gente, vocês podem fazer uma regrinha de 3, ó, do mesmo jeito que está aqui, ó, só que vai mudar algumas informações. Como? Veja, o que vai mudar aqui vai ser os 80, né? Então, novamente, você vai ter meio pelos extremos,
100 vezes x, 100x. 80 vezes 5 vai ter 400. 100 está multiplicando, vai dividindo, então você vai ter 400 dividido por 100. 400 dividido por 100 vai dar exatamente 4 litros. Então você vai ter que ter no tanque, né, 4 litros para que você consiga sair do posto para chegar na cidade. Então, veja, você vai precisar num total aqui de 14 litros, certo? Errado, porque lembre, tem a volta também. E ele só vai reabastecer na volta no mesmo posto estrela. Então, depois de tudo aqui, quando ele voltar, ele também vai precisar ainda de mais 4 litros, né, para fazer o trajeto da cidade até o posto estrela. Então, no total, ele vai precisar de quantos litros de gasolina? Veja, 4 mais 4 mais 10, ele vai precisar de um total de 18 litros de gasolina, certinho? Aí a pessoa vai olhar e vai dizer assim, ah, então pronto, letra D, vamos para a próxima. Não, minha gente. Por que não? Porque lembre, lá na moto ele já tem 1 litro. Ele tem 1 litro, então ele vai precisar colocar, né, que é o que ele pergunta aqui na questão do reabastecimento, quanto ele vai precisar colocar no mínimo lá na moto. No mínimo é 17 litros. Né? 17 mais 1 vai dar 18. Mas, Daniel, por que o mínimo? Porque, por exemplo, se ele colocar os 18, ele vai conseguir fazer tudo isso daí tranquilamente. Andar os 200 km, voltar pro posto. Né? Ele quer o mínimo ali para que ele consiga. Né? Ele vai chegar ali já no posto, já na reserva. Né? Já na reserva, já acabando a gasolina mesmo. Então, por isso que é o mínimo. Ele pode colocar ali tranquilamente 21. Ele vai conseguir sair do posto, chegar na cidade, fazer o trajeto de 200 km, voltar para reabastecer no posto tranquilamente. Mas o problema é que é o mínimo. E o mínimo que ele precisa é de 17. Lembra? Por que é de 17? Porque ele já tem 1 litro no tanque, né? E ele precisa de um total de 18, né? Para chegar na cidade, para percorrer os 200 km e para voltar até o posto, né? Na viagem de volta, né? Voltar até o posto fazer o reabastecimento. Belezinha? Compreendido? Então a resposta certa, né? É a letra C e não a letra D. Beleza, galera? Então se você conseguiu entender tudinho dessa aula, se ainda ficou alguma dúvida, volta um pouquinho, faz aquele esforcinho, olha com calma, que eu tenho certeza que você vai pegar tranquilamente. Então se você compreendeu, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos. Isso é fundamental para que o canal cresça cada vez mais. Ajuda esse canal a crescer. A gente se vê, minha gente, na próxima aula. Tchau, tchau.